Olá, eu me chamo Raquel e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a Solid Sampling aplicada em diferentes técnicas espectroanalíticas. Essa foi uma abordagem utilizada por mim e meus colegas para publicarmos um artigo de revisão na Journal of Analytical Atomic Spectrometry intitulado Solid Sampling: Advantages and Challenges for Chemical Element Determination, a Critical Review. Então, nós falamos nesse trabalho das inúmeras vantagens, né, as muitas vantagens associadas ao uso da análise direta de amostras sólidas, e que já é conhecido e reportado na literatura, né, essas vantagens. E nós utilizamos os dados da Web of Science e indicadores bibliométricos para obter algumas informações interessantes, como, por exemplo, a evolução anual do número de artigos publicados no tópico Solid Sampling, nas cinco principais categorias apontadas pela Web of Science. Nós podemos observar aqui nessa figura, e ao lado estão as técnicas analíticas que foram utilizadas aí ao longo dos 20 anos, né? Então, esse estudo foi ao longo desses 20 anos. E um outro dado interessante também que nós publicamos foi quais as revistas mais publicam sobre Solid Sampling. Em primeiro lugar está o Journal of Analytical Atomic Spectrometry, que é a revista que nós publicamos esse review, com, na época, 140 artigos e em cerca de 3.395 citações. Nós falamos nesse trabalho sobre os avanços em Solid Sampling, avanços como, por exemplo, o uso de analisadores portáteis, né? Também novas estratégias de calibração, estratégias para eliminar interferências. Então, os analisadores portáteis surgem aí nesse contexto com o advento tecnológico como um avanço, né, na temática Solid Sampling, possibilitando análise in situ de artefatos em museus, análise in situ em cenas de crime, por exemplo. E também falamos das novas estratégias de calibração que vêm sendo utilizadas nas diferentes técnicas espectroanalíticas, visando minimizar efeitos de matriz, muito comuns quando se pensa em análise direta de amostras sólidas. Então, nós falamos da MEC, utilizada na LIBS, utilizada no forno de grafite com fonte contínua e alta resolução também. Falamos da OP-GSA, que é uma outra estratégia de calibração utilizada para análise direta de amostras sólidas. Aqui eu não vou falar sobre essas estratégias de calibração, haverá vídeos nessa temática aqui nessa playlist. Então, eu vou me ater aos avanços, às novidades associadas, né, que nós discutimos nessa temática. Nós falamos também sobre as abordagens não instrumentais para eliminar interferências espectrais. E a MEC pode ser utilizada como uma abordagem não instrumental. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês, nessa figura, nós podemos observar que é possível, nesse modelo linear, observar um comprimento de onda que está fora ali do modelo e, portanto, caracterizado como um comprimento de onda interferido, né? Então, é uma estratégia, é uma abordagem não instrumental para identificar interferências espectrais. E nós também falamos um pouco sobre a correção utilizando correção de fundo por mínimos quadrados, utilizada na espectrometria de absorção atômica com forno de grafite, fonte contínua e alta resolução para eliminar interferências espectrais. Nós mostramos um exemplo aqui também, onde os autores desse trabalho propuseram a determinação de antimônio em amostras de maquiagem, e os autores mostraram aqui as interferências espectrais e, após a aplicação da abordagem, a possibilidade de determinar esse elemento sem interferência espectral. Então, abordagens novas, né, interessantes no contexto de Solid Sampling. E ainda o uso da espectrometria de massas com plasma acoplado indutivamente, quando se tratar de um espectrômetro de massas tandem, acoplado a um laser ablation, por exemplo, é possível eliminar interferências espectrais com muita elegância e visando a determinação elementar com exatidão. Então, nós falamos bastante sobre essas questões, né, novas que estão surgindo, e posteriormente nós falamos sobre os métodos, né, o desenvolvimento de métodos em Solid Sampling utilizando diferentes técnicas espectroanalíticas.
Então, nós falamos da absorção atômica, ali no forno de grafite, falamos um pouquinho da chama, de algumas coisas que falam sobre a chama também. Nós falamos, com licença eu passar assim, mas para vocês terem uma ideia, nós falamos também da vaporização eletrotérmica como sistema de introdução de amostras para as técnicas com fonte de plasma, CPOS e CPMS. Falamos ainda do laser ablation como sistema de introdução de amostras acoplado ao CPMS e OS. Aqui nós demos ênfase mais ao acoplamento LA e CPMS em função de ser o acoplamento mais reportado na literatura, né? Falamos também da LIBS, falamos da fluorescência de raio-x, como mencionamos aqui. Nós ainda falamos bastante coisa, né, sobre fluorescência de raio-x, que é usada há muitos anos, né, para análise direta de sólidos. Nós falamos aqui ainda sobre a emissão óptica e a descarga luminosa e a espectrometria de massas também nesse contexto. E, por último, fizemos aí uma abordagem da fonte de centelha para espectrometria de emissão óptica, né? Então, nós fizemos um apanhado em geral dessas técnicas. Agora eu vou voltar aqui um pouquinho em algumas figuras que eu gostaria de mostrar que são interessantes, que nós trouxemos aqui nesse trabalho. Me desculpem ficar passando assim, mas é que são muitas páginas, não dá tempo. Então aqui, por exemplo, foi uma figura muito interessante dos diferentes métodos e procedimentos que são usados, né, são reportados para análise direta de sólidos. É como se fosse um caminho ao qual o leitor ou o analista pode se deparar para a sua análise e o que ele deve fazer em função da demanda dele, de uma análise quantitativa, qualitativa, se quantitativa, a necessidade de um modelo de calibração, univariado, não variado, se essa análise é para obter uma imagem química, é multielementar, é uma análise isotópica. Então, assim, essa figura é uma figura da qual nós poderíamos ficar horas discutindo, né? Ela apresenta muita informação. E uma outra questão que eu queria mostrar aqui para vocês é essa tabela. Nessa tabela, nós apresentamos as principais características das técnicas usadas para solid sampling. Limites de detecção, massa, quantidade de massa, né? A capacidade de obter imagem, de informação isotópica, análise multielementar, determinação multielementar e precisão. Então, é interessante também porque nós consideramos aqui essas características para cada uma das técnicas para que o leitor ou o analista possa ter em mente quais são essas características e, a partir daí, definir a sua forma de análise, né? Gostaria de ir ali para as conclusões apenas para comentar algumas questões. Então, o desenvolvimento de métodos utilizando solid sampling cresceu muito nos últimos anos. Isso graças aos avanços tecnológicos, houve também uma melhora nos arranjos instrumentais que favoreceram esse crescimento do uso da solid sampling como abordagem. Também gostaria de destacar as diferentes estratégias de calibração para minimizar interferências não espectrais. Falar do uso da solid sampling para monitoramento de não metais em emissões moleculares ou sinais de absorção em LIBS e na espectrometria de absorção molecular, forno de grafite, fonte contínua e alta resolução. Lembrando que muitas das coisas que foram reportadas nesse trabalho de revisão foram possíveis graças ao avanço tecnológico que foi possível aí a produção de instrumentação que facilitasse alguns aspectos. Então é isso, pessoal. Eu espero que de alguma forma esse trabalho possa ajudar a vocês que tenham interesse, vou colocar aqui no início de novo, que tenham interesse em solid sampling e nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento.